Uma ótima noite para você que já está chegando aqui para acompanhar este momento tão especial, mais uma live esperada. O Dr. Raul já está aqui conosco para responder as suas questões e, claro, você vai se preparando aí, vai pensando, acompanhando o programa. Nós temos um momento especial para te agradecer. Te agradecendo já pelo que aconteceu na última semana, onde abrimos mais uma live e você participou ali do Meridota. Hoje o nosso tema é Vila Falcão e você, a partir de agora, vai fazer as suas questões, as suas perguntas e conhecer um pouquinho mais com o Dr. Raul as discussões importantes que vamos ter na noite de hoje. E para isso eu já cumprimento, Dr. Raul, uma ótima noite, seja bem-vindo aí a responder as questões dos nossos bauruenses. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. E eu queria dizer para vocês que foi uma satisfação muito grande, né, na última live, de ter colhido tantas informações, né, situações assim importantes para os bairros do Meridota e adjacência, né? Ou palavrinha danada para falar, né? Mas foi muito interessante. Aquela região toda participou, colaborou com muitas ideias e eu tenho certeza que não vai ser diferente agora aqui com a região da Vila Falcão, onde é um dos bairros mais populosos, né, aqui da cidade de Bauru. E hoje nós temos uma novidade, né? O vereador Fábio Manfrinato está aqui também, vai saudar vocês, né? Ele que é o pré-candidato, né, a vice na nossa chapa. Com a palavra, Fábio Manfrinato. Boa noite pessoal. Um prazer enorme estar aqui participando hoje com vocês. Na segunda-feira passada, eu vi lá, entrei na live, fiquei com aquela vontade de participar um pouquinho junto aqui. E estamos aqui para dar essa energia, trazer uma energia positiva também. Sempre é bom, né? A energia positiva é sempre bom a gente estar falando e conversando com a população. Dr. Raul, boa noite. Reginaldo, boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Com certeza nós vamos ter um bate-papo bem gostoso. Claro, Raul levantando a bola aí, falando um pouquinho da situação da nossa cidade. Só para lembrar você que nos acompanha aí da sua casa, né? Eu estou sem máscara aqui, o Dr. Raul ali também, o Fabinho colocou a dele, mas nós estamos mantendo uma distância, né, que aí é regulamentada pela OMS também, porque nós preparamos esse espaço para que pudéssemos ter aí a tranquilidade de falar aí com naturalidade para você. A responsabilidade sempre é importante, por isso nós já estamos aqui. Aí, Reginaldo, quero falar uma coisa para vocês. Era para vocês terem bastante medo mesmo, viu? Tem que respeitar, usar máscara aqui, ficar meio longe de mim, porque eu estou trabalhando desde ontem, no Dia dos Pais, né? Fiquei lá no hospital de base operando na urgência e emergência, e sempre tem alguém que precisa, né, de um atendimento. Então quero aproveitar e saudar aí as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo também, que estão aí na linha de frente, né? Nos hospitais, nas UPAs, né? E não tem como, né? Alguém tem que estar ali e continuar, porque esses momentos eles não escolhem hora nem horário, né? São situações, por isso que chama-se acidente, né? Para a gente falar do nosso tema de hoje, você nos acompanhando aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, né, vai fazer as questões relativas aí à Vila Falcão. Eu gosto de lembrar você que algumas questões que você perguntar aqui, se você não estiver aí morando, ser morador aí da Vila Falcão, nós vamos guardar essas questões para que o Dr. Raul possa responder no momento oportuno para você também. Elas não ficarão sem resposta. Mas hoje é Vila Falcão. Eu vou pedir para que a Thaís mostre para nós um vídeo especial que foi preparado aí por nossa equipe para mostrar aí a Vila Falcão, para a gente conhecer um pouquinho da história e o porquê é tão importante esse bairro também para Bauru, como os demais bairros da nossa cidade. Thaís, por favor. Tudo começou com um pequeno aglomerado de casas, por volta de 1900. Nascia a querida Vila Falcão, que acabou convertendo-se em um dos bairros mais famosos de Bauru. Foi na Vila Falcão que chegou a primeira instituição de ensino superior, a ITE, e a segunda paróquia do município, a Igreja de São Benedito. A Falcão também é considerada a Vila dos Sambistas, dos boêmios e dos amantes da bola. Quis o destino que nele fosse construído o Estádio do Noroeste. A princípio, o Baldo de Medeiros e depois, Alfredo de Castilho. Na mesma época, começavam as obras da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a partir de um loteamento pertencente a Maria Falcão Machado, daí o nome da Vila Falcão. Em julho de 1916, finalmente, o distrito foi incorporado ao perímetro urbano do município. Hoje, a Vila Falcão está esquecida pelo poder público. Iluminação ruim à noite, calçadas antigas e irregulares. Os moradores da Vila Falcão
merecem muito mais atenção e respeito. E contar a história na voz de quem está aqui ao nosso lado, né? É bom conhecer, né, doutor Raul? Porque quando está relatando essa história, esteve ali, acompanhou, está vivenciando todos os dias, é importante conhecer o bairro, conhecer a nossa cidade. E aí o senhor relatou com maestria sobre a história do nosso bairro ali, a Vila Falcão. Isso mesmo, Reginaldo, é muito interessante. Quando a gente começa a participar de uma forma mais ativa, né, nas discussões da cidade, a gente vai aprendendo, né, a cada dia, viu? A cada dia. É um morador mais antigo, é um dado histórico que a gente vai buscar, né? Eu me lembro que na última vez que eu fui gravar um vídeo sobre o aniversário da cidade de Bauru, eu falei, o que aconteceu em 1896, lá atrás, né? Quando Bauru estava sendo fundada, qual é o fato relevante que tinha? Uma das coisas que eu guardo é que foi quando se descobriu o raio-x. Então o raio-x, né, esse que a gente usa a todo momento, numa fratura, em contusões, etc. e tal, em outros exames, foi descoberto exatamente, né, quando Bauru foi fundado. Olha só que interessante, né? E isso são 124 anos, né? E antes não tinha nada disso. Já pensou como as pessoas lidavam com a medicina, né, sem um exame desse tão importante, né? Perfeitamente, eu já gostaria de agradecer a você que nos acompanha aqui, a Rosângela Henrique, a Sueli Matos, o Flávio Guedes também já está aqui, o Erasmo César Fontes da Silva, Carlos Luciano Costa, Rosângela Henrique Miguel, Leandro Silva, Francisco Guerreiro, também a Jô Costa, enfim, daqui a pouco eu vou falando mais nomes que já estão chegando aí, as pessoas de Bauru, para participar ativamente. Isso é importante também, né? Isso faz parte da democracia e as pessoas estarem participando ativamente, né, doutor? O Erasmo César jogava bola comigo lá na Bela Vista, né? Olha só, o tempo passa, né? Ele está um pouquinho mais gordinho que eu. Mas está acompanhando, né? Vamos então aos assuntos de hoje, importantes assuntos. Eu peço para que a Thaís traga aí para nós a primeira pergunta, a primeira questão a ser discutida na nossa live de hoje. O Ed Shop, que está aí, você pode trazer para nós, Thaís, por favor? Bom, pessoal, bom dia. Aqui quem está falando é o Ed Shop. Moro na região aqui a Vila Souto, Falcão, Vila Junta. É casa abandonada que tem por aqui, terrenos, entendeu? A limpar, que ninguém limpa. A gente precisa aqui no bairro de uma UPA, porque existe a UPA no Popular Ipiranga, existe no Gaiso, existe no Meridota, existe na Bela Vista. Os 4 cantos existem, só não existe aqui na Vila Falcão, né? Que seja por Vila Souto, Vila Junta. Estamos precisando disso aqui, entendeu? Muito bem, a primeira questão aí, o Ed Shop, doutor, para que o senhor possa responder e já colocar aí a posição, né, auxiliá-lo nessa resposta. Eu acho que são 2 questionamentos importantes que ele fez, né? Por ser um bairro bastante antigo, né? Existem muitas moradias que acabam ficando abandonadas, os seus moradores, os seus detentores da posse desses imóveis, às vezes nem moram na cidade, acabam deixando esses imóveis esquecidos, e isso é um problema para os moradores ao redor, né? Ele tem toda a razão. Muitas queixas nós ouvimos aí durante esse período, que é um bairro mal iluminado, né? A manutenção realmente das praças e ruas, ela fica bem aquém, né? E é um bairro que concentra uma grande quantidade de pessoas idosas, né? Então a iluminação pública num bairro desse, não só a Vila Falcão como as suas adjacências, ela precisa que você tenha um foco, né? Principalmente na iluminação pública, porque isso também é uma questão de segurança, né? E eu quero dizer para você que em relação à UPA, né? Bauru hoje tem 4 UPAs, e você acabou de citá-las, e realmente acaba sendo a Vila Falcão tendo que se reportar ao pronto-socorro central, né? Que é o mais próximo aqui, que você atravessa o viaduto aqui da Duque e estaria aqui no pronto-socorro central. Então, o central, nós temos que fazer com que ele tenha uma maior capacidade resolutiva para atender também essa região toda que você acabou de relatar. Não é fácil uma cidade ter 4 UPAs. Para você ter uma ideia, o custo operacional de uma UPA é mais de R$1 milhão, né, de reais. E nem sempre você consegue 2, 3, 4 autorizações para uma UPAs para ficar numa cidade. E Bauru realmente teve um pouco de sorte nesse sentido lá atrás, né? Mas você tem razão, o bairro da Vila Falcão e a adjacência precisa
de um pouco mais de atenção da parte de saúde pública, porque é um bairro que você tem o posto de saúde já da Jussara e Celina, né, Manfrenato, ali na Bernardino de Campos, que precisa principalmente estender os horários de atendimento. Se você estender um pouco mais os horários de atendimento, em vários serviços que são prestados ali no posto, você conseguiria já dar um bom alívio para essa demanda que você acabou de dizer. E não é difícil, né, que você pode contratar os funcionários para entrar às 7, sair às 13, e um outro volume de funcionários que entra às 13 e sai às 7 da noite. Quer dizer, só aí você já iria resolver um grande problema de acolhimento em todos os programas que a Prefeitura tem de atendimento aos idosos, de atendimento também à população, e o acolhimento nas urgências, que eu chamo de urgências mais leves, né? Então, uma febre, uma dor de cabeça, uma náusea, um vômito, poderia muito bem ser acolhida num horário estendido desse que eu te falei. Mas muito bom o seu questionamento. Você que nos acompanha pode ajudar aí compartilhando as nossas páginas. Você compartilha aí a nossa página para que mais pessoas possam também conhecer as discussões importantes para a nossa cidade. É fácil você participar aí, você que já está acompanhando, mande para sua casa, para o seu filho, para sua filha, para o seu irmão, para o seu tio, enfim. Vamos pulverizar essa página toda aí e essas questões a serem ampliadas aí. Eu tenho... O Fabinho quer falar também, Fabinho? Eu gostaria de dar um abraço no Ed. O Ed é um companheiro de muito tempo, é um trabalhador de Bauru, e essa situação dos terrenos que estão sujos, ele traz sempre as demandas, e o que falta mesmo é fiscalização. Nós temos a lei que faça cumprir, então falta fiscalização. Nós temos muitos terrenos dessa forma. É um bairro que tem um número estrondoso em terrenos sujos, e isso tem que ser visto de maneira mais atenciosa, né, Raul? E tem que ter, assim, medidas exemplares, né? À medida que as pessoas passar, à medida que você tem uma pessoa que foi acionada e ela teve que pagar uma multa porque ela não está cumprindo com a regra, ela serve de exemplo, né? E aí ninguém vai querer ter prejuízo no bolso. Essa que é a verdade. Exatamente. Tem razão. Além das perguntas que já gravamos aqui, tem perguntas que vêm chegando aqui pelo Face também, que nós vamos respondendo, relativas ali à Vila Falcão. O Daniel Rufino conosco também, boa noite para você. Ele diz aqui, doutor Raul, gostaria de saber qual o projeto para desafogar o trânsito da rua Bernardino de Campos, a situação da Avenida Daniel Pacífico, que é tão caótico nos dias de chuva. Duas questões aí, né? Desafogar, e a Daniel Pacífico também, que tem aí um trânsito caótico nos momentos de chuva em Bauru. Dá para discutir bem, né? Opa, estava ligado, peraí. Acho que tem uma pergunta aí que eu acabei de ver, que eu recebi aqui também agora, em relação já à rotatória ali, né? Da Duque, que acaba chegando no que o Daniel está falando também. Podia rodar já essa pergunta e a gente já tentava fazer uma resposta só para... Vamos lá, vou pedir para que a Thaís coloque então o vídeo da Jaque, a Jaque Narte também, para que a gente possa conferir. Ela tem essa questão e já levanta aí e responde ao Daniel também. Meu nome é Jaque Nardi, eu sou proprietária da Jaque Motors, uma empresa aqui do bairro da Falcão. Falcão / Independência, Vila Independência. E eu tô aqui para falar para vocês sobre essa rotatória, que é extremamente perigosa. Ela faz uma ligação em todos os bairros adjacentes, tanto indo para sentido Bela Vista, Terra Branca, ela faz ligação Falcão, e eu vejo aqui, com quase 10 anos de comércio, que existem muitos acidentes perigosos, assim, eu já tive que socorrer vários acidentes, várias colisões, tanto graves quanto leves. Mas assim, acho que a população deveria se preocupar mais e tenho certeza que essa rotatória precisa da nossa atenção. Muito bem, aí a pergunta da Jaque, tem aí também o Rufino que nos pergunta dessas questões. Trânsito em Bauru, doutor Raul, gostaria que o senhor nos falasse também dessas questões. Bom, o Daniel falou de forma mais específica em relação a Bernardino de Campos, né? A Bernardino de Campos, ela precisa em alguns trechos da Bernardino de Campos, ela necessita de semáforos, né? Para poder fazer com que o fluxo seja um pouco mais tranquilo. Precisa de fazer o recap dessa rua, né?
que também é muito importante. E isso já foi prometido pela prefeitura diversas vezes e não foi cumprido, né? Bernardino de Campos é uma importante via de ligação e ela acaba também, além de lá chegar até a Daniel Pacífico, como você acabou de dizer, por cima, né, na verdade. Mas o mais importante aí, Daniel Rufino, e a Jaque também, que está acabando de falar, é a gente falar em relação à rotatória ali, né, a famosa Praça do Relógio, né? A Praça do Relógio, ela é uma importante ligação para vários bairros, né? E já existe um projeto, né, Manfrenato? Esse projeto já foi discutido, eu lembro que eu estava de vereador, e esse projeto já foi discutido, já foi sentado para ser colocado em prática, porque você precisa ter primeiro soluções caseiras, soluções que você resolva de forma mais rápida as coisas. Então existe um projeto já que era para ser executado. O ano passado falava-se em 600 e poucos mil reais para fazê-lo, provavelmente agora deve estar beirando já os seus 700 mil reais, mas eu acho que é um dinheiro que essa região precisa, porque você tem todo mundo que desce pela Castelo Branco, né, tem dificuldade, eu sei porque eu utilizo essa via de acesso para passar pelo viaduto Nicola Valone até chegar lá ou pela Campos Sales para ir para Bela Vista, ou mesmo pegando o viaduto para subir Alto Purus. Então você tem que passar por ali. As pessoas que vão da cidade para a Vila Falcão passam por ali, né? Às vezes vão para a Independência também passam por ali. Então eu quero colocar aqui, para que a população que não acompanha tão de perto essas discussões mais políticas, eu vou, se alguém puder segurar o microfone, que eu vou colocar mais perto da câmera para o pessoal falar aqui, para ver aqui, ó. Que eu acho que é importante, uma pergunta do Daniel e da Jaque, que eu acho que é importante, ó. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu localizo aqui, opa, aqui, ó, certo? Então aqui é o projeto para que seja realizado, né, naquela região ali deixa eu ver aqui, para ficar melhorzinho aqui, ó. Isso, eu estou no meu celular, isso, opa, aí, sobe e abaixa lá, beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui você tem a rotatória da Praça do Relógio, tá? Aqui você está chegando da Duque de Caxias. Então, você pode pegar aqui para ir lá para o viaduto, né? Na outra região lá, passando pela igreja do Ipiranga aqui, né? No estádio do Ipiranga. Aqui você vai subir a Castelo Branco, ou quem está descendo a Castelo Branco vai cair aqui na rotatória. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é você transformar essa rotatória pequena aqui numa rotatória maior, no formato praticamente, como o pessoal falava antes, no formato de um rim, aonde quem vem lá do centro da cidade, para ele poder subir a Castelo Branco só iria ter mão de descida nas primeiras 2,5 quadras. Está vendo que eu estou colocando aqui, ó, 2,5 quadras, ela só vai descer. Então você vem pelo viaduto, passa pela rotatória, vai até ali na rotatória, onde tem a polícia, né, militar ali, volta e vai subir paralelo a Castelo aqui, ó. Inclusive, já que você fez a pergunta, né, o projeto é do lado da onde você tem a loja, né? Bem aqui do ladinho aqui, ó. Aí você subiria e aqui o encontro para subir a Castelo Branco aqui com 2 mãos subindo e descendo, né? Então esse formato aqui também iria ter 2 semáforos aqui nessa região. Um semáforo seria para quem descesse pela Castelo para adentrar a rotatória e o outro semáforo aqui quem estivesse descendo da Vila Falcão no sentido centro-bairro. Isso aqui já seria suficiente para a gente ter um fluxo, né? Um fluxo de carros que um projeto bastante aliviado. É claro que existem projetos, né? Essa água do Sobrado aqui, ó, aqui é a água do Sobrado. Se você for margeando uma pista aqui, você vai conseguir ir até lá Maria Ranieri, né? Até lá no Jardim Jussara, Celina, tudo margeando aqui o Parque da Água do Sobrado, né? É um projeto que provavelmente consumiria-se um valor financeiro bastante grande, né? E só com parcerias com o Estado que a gente iria conseguir fazer com que isso se tornasse uma realidade, né? Mas, a princípio, esse projeto aqui, executado de forma rápida e eficiente, todos os moradores dessas regiões todas, né, receberiam um benefício muito grande. Não é, Manfrenato? Com certeza essa é sim uma região que precisa passar por essa remodelação, viu, doutor Raul? O questionamento aqui da Jaque, e aliás eu queria salientar, a Jaque é o exemplo de mulher empreendedora, como o doutor Raul já falou, tem o seu empreendimento naquele lugar, e ela vivencia
aquela situação todos os dias. E nós que passamos lá direto também sentimos essa necessidade. Você viu que ela falou que vira e mexe, ela está ajudando a socorrer ali acidentes, né? Exatamente. Como eu disse, ela vivencia aquilo e o caos do trânsito, ele já vem se alastrando há muito tempo, né? Aquela rotatória tem que ser remodelada assim. Se você pegar os horários de pico, né? Principalmente entre as 17 e as 19 horas, né? É um problema seríssimo, principalmente quando você tem aulas, né? Tanto na escola. As escolas todas que vão acabar tendo acesso para essa região, as pessoas que vão para casa saindo do trabalho, as pessoas que vêm de casa para trabalhar logo de manhã. Quer dizer, é um problema que atinge um grande número de pessoas e eu acho que a prefeitura não podia ser tão lenta em dar esse tipo de resposta, sabe? Nós passamos do tempo de fazer isso, porque já foi discutido o projeto há 6 anos atrás, né? Agora, você acha que precisa de levar 6... Não, bom, são 2 que foi discutido antes, mais 4. 4 anos para poder gastar 700 mil reais e dar uma solução para todos esses moradores, né, que nós estamos citando aqui. Então, realmente é uma situação, viu, Daniel Rufino? Você colocando esse tipo de projeto na mesa, e assaltando a Bernardino de Campos, assaltando também, não podemos esquecer da Campos Sales, né? De fazer com que essas ruas de acesso rápido para todos os bairros, eles precisam de ter um olhar do poder público diferenciado, né? Que é diferente você fazer um asfalto, né? Numa região que tem só os moradores que vão passar para ela. Aí não precisa ser um asfalto tão grosso, né? Mas um asfalto num local onde você tem um fluxo de ônibus, de um grande volume de veículos, precisa sim, né, você ter uma manutenção frequente e aonde tiver com um estado calamitoso, tem que ter o recap. Na Bernardino de Campos passou do tempo de ter esse recap. Você nos acompanhando nessa live importante na noite de hoje, onde o Dr. Raul está aí esclarecendo as perguntas, né, as questões que são levantadas, aí foram levantadas pela população da nossa região da Vila Falcão. A próxima questão que eu trago aqui agora, eu vou pedir para que a Thaís também nos coloque aqui, é do Kiko Guerreiro. O Kiko Guerreiro tem aí uma pergunta importante também a ser feita na noite de hoje. Essa já foi gravada e ele faz essa questão para que o Dr. Raul, o Fabinho também possam avaliar aqui nessa live de hoje, agradecendo você já. Gostaria de estar falando aqui com vocês sobre o Esporte Clube Noroeste. Tá. Eu sou o Kiko Guerreiro. Estou aqui para falar com vocês o que nós podemos estar fazendo junto com o Dr. Raul para resolver o problema do Esporte Clube Noroeste, porque o Noroeste está precisando muito da ajuda do bauruense e está com muitas dívidas pendentes, partes judiciais, parte de INSS, de trabalhista. E assim, queria ver com o Dr. Raul o que ele poderia fazer para o nosso Esporte Clube Noroeste para resolver essas pendências. Bom, Kiko, é um assunto bastante importante esse que você traz. Eu acho que ele tem 2 vertentes, né? É uma vertente do símbolo que o Noroeste representa para a cidade de Bauru, né? Ninguém pode negar que o Noroeste sempre foi uma situação onde desde que eu me conheço por gente, né, eu vi o Cláudio Amantini atravessar o campo do Noroeste de joelhos, né, naquela época ficou famosa aquela foto, está esparramada por vários meios de comunicação até hoje, né, e o Cláudio Amantini morava lá na Bela Vista, era vizinho do meu pai. Então eu vi o quanto ele se dedicou para o Esporte Clube Noroeste, né, naquela época. Como que ele conseguiu todo esse estádio para o Noroeste, que antes era da rede, né, da rede ferroviária. Então o Noroeste, além de ele ter uma história muito grande, né, acompanhando a história da cidade de Bauru, ele também tem uma situação que hoje ele acabou ficando inadimplente com os seus impostos, né, em relação ao município. Eu acho que... enquanto a dívida do município ela existe, eu acho que o município tem condição sim de sentar, de renegociar essas dívidas. Você pode criar parcerias com o Esporte Clube Noroeste. Eu, por exemplo, eu acho que as escolas de base, que muitos times de futebol, do futebol amador, eles têm hoje nos seus times, né? Poderia ser ali, os alunos que são revelados numa situação dessa, poderiam muito bem ser incorporados numa escola, né, de alta performance dentro do Noroeste.
Você imagina só o município participando de uma escola de alta performance, se você revelar um Zidane, por exemplo, um grande jogador, né? Como já revelamos, Baroninho aqui, né? O Baroninho saiu daqui, o Leila, né? O Richarlison. Você tem uma série de jogadores que foram expoentes, né? E nasceram aqui, né? Nasceram aqui. Então, se nós tivermos uma parceria desse tipo, acho que o Noroeste tem condição de, pelo menos em relação às suas dívidas municipais, né? Serem equacionadas. A boa vontade faz com que as coisas aconteçam. Se precisar colocar o Ministério Público envolvido nisso, o Poder Municipal, o Corpo Jurídico da Prefeitura, acho que sentou na mesa, gente. Se a pessoa quer pagar, você pode ter certeza que o devedor também quer receber e o município teria maior tranquilidade em fazer com que isso se tornasse uma realidade, né? Agora, em relação a outras dívidas que o Noroeste tenha com terceiros, aí já é um assunto um pouquinho mais delicado, que só mesmo a diretoria do Noroeste possa estar resolvendo. Mas se ele começar a ter renda, se ele começar a ter um alívio, né, de um lado, ele tem condição de saldar a dívida do outro, né? E o Kiko está aí, ele representa a torcida Sangue Rubro Noroeste, né? Eu tenho, quando posso, eu estou lá participando das feijoadas beneficentes para poder arrecadar fundos, né? E pode ter certeza, Kiko, que as suas ideias comungam com a minha. Eu acho que tem que sentar, discutir, né, e criar uma solução. Para cada tempo, né, um problema novo, uma solução nova. Eu não vejo grandes dificuldades em fazer com que isso aconteça. Nós acabamos de termos que pagar agora uma floresta urbana, não é verdade? Agora, a panela de pressão está indo para leilão para o Noroeste saldar suas dívidas, né? Sei lá, já compramos a estação de ferroviária, né, já compramos uma floresta urbana, de repente um patrimônio histórico desse com uma panela de pressão pode muito bem ficar para o município, né, e o município começar ali os seus trabalhos de base. Nos acompanhando na noite de hoje aqui o Pedro Freitas, a Marta Faria, o Renato, também a Maria Coimbra, o Sérgio Donizete Martins, o Tadeu, a Jaque Nardi também nos acompanhando, a Marlene Adolfo, todos aqui na noite de hoje. Uma ótima noite para você. Agora vem uma pergunta para falar aqui, a Marta Faria, pergunta, doutor Raul. A Boca de Lobo da Alfredo Maia é pequena, por isso existem os alagamentos. Quando chove muito, o lixo desce, entope rapidamente. Precisa de mais uma saída passando por baixo do viaduto. O que o senhor tem para comentar dessa questão também tão importante ali para aquela região? Boca de Lobo é um negócio assim, complicado na cidade, né? Nós temos cerca de 7.000 bueiros, né? As Boca de Lobo, né? Para quem é mais antigo, fala Boca de Lobo, né? Então a Marta pode ter mais que 40 anos, eu acho, né? Porque fala Boca de Lobo, ela aprendeu com a avó dela, né? Mas os bueiros, né, também, que era do tempo antigo, que a gente falava, eles precisam sofrer manutenção, né? E o município tem a capacidade de fazer cerca de 2.500 a 3.000, né, manutenções dessa por ano. Então, você não consegue fazer uma limpeza dessa nem em 2 anos limpar tudo, né? Então você leva um tempo grande para fazer essa manutenção, entre 2 anos e meio a 3 anos para fazer as manutenções. E você também tem um certo grau de vandalismo em relação às tampas dos bueiros. E tem muita gente também, aí já entra uma questão de educação, né? Essas pessoas jogam lixo, né? Então o lixo que você joga no meio-fio, ou na calçada, ou você não coloca de acordo para os coletores de lixo pegar o lixo, esse lixo pode ir para dentro dos bueiros. E aí acontece o quê? Numa chuva torrencial, leva isso tudo para dentro das linhas pluviais, né, dos canos, e aí entope, né, resta dúvida que vai entupir, né. Em relação aos alagamentos ali nessa praça rotatória na Alfredo Maia, que ela está citando, é muito importante que as barreiras de contenção possam ser realizadas. Nós já temos 2 aqui na região aí que nós estamos citando, que já foram feitas ali para cima, lá da Vila Souto, né. E essas 2 contenções já aliviou bastante essa região, principalmente ali onde está a Igreja de Ipiranga e outras localidades ali no entorno, né? Porque antes era pior, viu? Bem pior. Então, se você começar a criar essas barreiras de contenção, né? Você imagina só, acabei de citar a Água do Sobrado, né? A Água do Sobrado, se você for seguindo ela até Maria Ranieri, você tem um parque, vai para lá no Joaquim Guilherme, né? Então, de lá para cá, você vai construindo essas barreiras de contenção, vai transformando esses fundos de vale em parques, esses parques com estrutura para ter os piscinões para reter a água em grande volume, e aí
você vai ter depois uma saída dessa água com tranquilidade, entendeu? Com tranquilidade. Aí você consegue ter uma vazão menor, né, para dentro do rio Bauru, e aí você não vai entupir tanto, não alaga. Então, isso são situações que todos os prefeitos que forem passando nos seus mandatos, eles têm que ter isso em mente, né, e ir realizando essas obras no decorrer do tempo, né, principalmente os grandes pontos de alagamento, que é o que acontece com as Nações Unidas, acontece em outros pontos da cidade também. Você está nos acompanhando, uma ótima noite para você, uma live especial hoje com o Dr. Raul aqui, também o Fabinho. Olha que gostoso que você está aqui acompanhando e fazendo as suas questões. A cada momento eu vejo você chegando mais, compartilhando mais dessa ideia, dessa importante ideia para discutir a nossa cidade, conhecendo aí as ações e também soluções, né, possíveis soluções para que possam acontecer a partir de 2021 para a nossa cidade sempre melhor. Pensamos melhor e você que faz as suas questões. Eu vou pedir agora para que a Thaís solte mais um vídeo ali. A gente tem a questão do Flávio Guedes também a ser respondida aqui, o Dr. Raul e o Fabinho Manfrinato conosco também neste momento tão especial. Vamos lá, vamos ouvir. Pode ser, depois eu... Doutor Raul, eu sou caminhoneiro, eu sou o Miranda, há 34 anos eu sou caminhoneiro. Uma obra que seria bom, viável para nós caminhoneiros da Vila Falcão, Independência, Terra Branca, é fazer duas e de volta esse viaduto aí, facilitaria muito para nós. Evitaria nós passar no centro e economizaria todo o tempo. Então, assim, se fosse possível, fazer essa obra e de volta aí para nós esse viaduto. Muito bem, nós chamamos o Flávio, né? Veio a Miranda aqui falando também, mas aqui nós estamos ao vivo, né? E ao vivo você sabe que a gente perde um pouquinho ali, volta aqui, mas a realidade é o que está acontecendo. Então, as respostas todas elas. Daqui a pouquinho o Flávio entra também para fazer o questionamento para o Dr. Raul. O Miranda, ele trabalha naquela região ali da própria, do lado da Jack Motors ali, né? E ali é um ponto, né? É um ponto de fazer transporte, né? Frete, essa que é a verdade. E eles estão reclamando exatamente da impossibilidade de poder voltar pelo viaduto naquela região, né? E o que ele está pedindo ali? Por que não que o viaduto não tenha mão dupla, né? Essa que é a verdade. Bom, Miranda, a nossa ideia em relação ao viaduto é uma coisa bastante simples. Quando você está passando por cima do viaduto e você chega ali na Baixada já, passando quase debaixo do João Simonetti, você teria a condição de ter naquela região uma ponte metálica unindo as duas pistas da Nuno de Assis, né? Uma vez unindo as duas pistas da Nuno de Assis, você conseguiria ter a mão de entrada para dentro do viaduto no sentido contrário. Então, por exemplo, eu que vou aqui, né, da parte do Xangri-Lá ali até a Bela Vista, para a casa da minha mãe, né, eu estaria passando, né, daqui para lá, com tranquilidade, já é a mão. E na volta eu viria, passava pela uma ponte metálica que a gente colocaria por cima da ponte, uma ponte por cima da Nuno de Assis, e você colocaria de volta, né, num fluxo na mesma direção. Quer dizer, seria mais uma zona de escape aí. Junto disso, seria muito importante que nesse trecho que eu estou falando, que vai passando ali perto do Fórum, né, bem na Baixada do Fórum. Esse trecho, você passando pela rua Tiradentes ali, e acompanhando a linha do trem que está abandonada, né, essa linha, tem uma linha de trem ali que está abandonada, onde deveria ter a segunda alça, né, a segunda alça do viaduto, né. Então essa segunda alça, ela só tem lá as esperas, né. Nós temos que proteger essas alças para um futuro, né. Quem sabe a gente consiga depois um pouco de dinheiro lá, fundo perdido, para fazer um novo projeto, né, que esses projetos vêm desde o Nuno de Assis, lá atrás, mas nesse primeiro momento quem passa por lá vai ver que esses ferros estão todos expostos, e nós estamos perdendo a grande chance de poder protegê-los para um futuro, né? Esse é um ponto. Mas se você também continuar com a Nuno de Assis margeando a Tiradentes, né, você vai sair lá na Daniel Pacífico, aí você teria condição, iria curto, hein, dá 1,5 km de distância, você conseguiria sair lá do Meridota, né, vir para Nuno de Assis, passaria por onde eu estou dizendo aqui, entraria pela Daniel Pacífico e dá para ir lá para a Vila Dutra. Olha a importância que tem
15 quadras de asfalto bem aplicada no local correto, uma ponte metálica no local correto. Olha como facilitaria a vida de muitos munícipes aqui na cidade de Bauru, né? Inclusive você, né, que anda para lá e para cá, na verdade, trabalhando. Uma ótima noite para você, Alessandra Souza, nos acompanhando também, Marlene Adolfo, o Renato Torres, Thelma Ribeiro, Walter Barducci, também o David Zardetti, Johnny Bondes, Walter Barducci, muito obrigado por você estar conosco neste momento tão especial, conversando, dialogando aqui com o pré-candidato a prefeito de Bauru, Dr. Raul, que está conosco aqui também, o pré-candidato a vice-prefeito, o Fabinho Manfrinato. Enfim, nós estamos aqui para discutir ações tão importantes que você nos questiona e Dr. Raul, claro, responde a você. Agora sim, eu vou chamar o Flávio, né? O Flávio, nós chamamos ele naquele momento. Vamos chamar o Flávio. O Flávio tem questão aí também, uma questão a ser tão apreciada nesta live de hoje. Vamos lá, Thaís. Desse espaço na área administrativa da prefeitura e cultural também. A revitalização desse espaço poderia ser poupado vários aluguéis para a prefeitura e aonde a gente conseguiria recursos para a revitalização de uma área, inclusive da área central da cidade de Bauru. O Flávio está se referindo, ele está bem ali na frente dos barracões da rede, né, onde tem a oficina das máquinas, né? Essa oficina das máquinas das locomotivas. E Bauru, ela tem uma oficina, né, que é uma coisa rara, né? Não é qualquer lugar que tem uma oficina de máquinas locomotivas. E ali tem, entendeu? Tem o Solo ali que ele executa já esse serviço há muito tempo, dá emprego para uma série de pessoas que tem lá dentro, né? Além de muitas empresas, acho que são mais de 60 empresas subsidiárias que acabam orbitando em volta da Rumo, né? E para fazer com que uma máquina seja consertada, um vagão de trem seja consertado. Então, pouca gente sabe disso, viu, Reginaldo? Pouca gente sabe disso, que Bauru faz essas manutenções, né? Não só para a cidade de Bauru, como para todo o sistema deles, né? Parece que fica um pouquinho escondido ali, né? Fica escondido porque é o último, é o fundo lá. Mas existe ali um contrato, né, de comodato desses barracões todos que ele está se referindo. São vários barracões. Quem passa por cima da rede, ali por cima do viaduto, vai enxergar aqueles barracões, que agora ele trocou o telhado, né, de alguns deles, estava bastante deteriorado. 2 prédios da frente ali já são utilizados pela SEBS, né, e pela Secretaria do Meio Ambiente. E os outros barracões poderiam muito bem, né, serem utilizados para o Museu do Carro Antigo, que são prédios históricos, né? Prédios históricos. Eu já estive lá dentro, viu, Flávio? Já estive dentro desses barracões. São barracões com uma estrutura muito forte, muito bem feitos, e não ficaria nada absurdo você colocar um piso bom de concreto dentro, você remodelar só o telhado. É exemplo do que aconteceu com o Poupa Tempo. Você vê, o Poupa Tempo ele foi colocado dentro de um prédio histórico. Olha que beleza que ficou aquele prédio, né? Então era possível a gente também fazer isso com esses barracões, né? Poderiam ser utilizados, sim, como você acabou de dizer. Muitas secretarias da prefeitura poderiam estar utilizando esses setores, né? E você teria condição de estar usando uma reivindicação que é do Clube do Carro Antigo na cidade de Bauru, né? Você tem um local, né, para você visitar, né, um museu do carro antigo, e precisa de espaço, né? Ali tem espaço. Se você entrar lá dentro, você vai ver a quantidade de espaço que tem lá dentro. Muitas secretarias poderiam estar utilizando esses espaços. E junto disso, Flávio, já que você tocou no assunto, do lado desses barracões, você tem, né, um pedaço do córrego da Água da Grama, né, que vem lá de cima. Esse margiano, eu já acabei de dizer que ficaria a pista saindo pela Nuno de Assis, a Tiradentes, chegando até Daniel Pacífico, né, e esse córrego todo da Água da Grama poderia se transformar num grande parque. Novamente, barreiras de contenção, né, para que não aconteça novamente aquela triste tragédia, né, que a mãe e a filha acabaram perdendo a vida por ter entrado dentro do rio numa chuva torrencial.
Então, uma barreira de contenção ali, transformar num lago nessa região, já ajuda a chegar a água com menos velocidade lá embaixo no Rio Bauru, né? Mais a jusante você teria condição fazer outra, mais a montante outra. E aí você ainda teria uma revitalização da favela São Manuel, né? Que era passando a Daniel Pacífico ali, você já tem a favela São Manuel. Então uma coisa vai puxando a outra, né? Você revitalizando todos esses barracões, você ia revitalizar todo esse pedaço histórico ali da cidade de Bauru, né? Que hoje está realmente muito esquecido, muito abandonado, e ele se transformaria num ponto assim bastante importante, não só de ligação entre bairros, mas também de economia para o município, como você acabou de dizer. Valdecir Pereira, boa noite para você, acompanhando conosco também Homero Gasparini, Marcelo Martins, a Dora Gagliari, também, olha, só lembrar você que tem algumas questões que vêm chegando aqui, elas estão falando assim de plano de governo, nós vamos separar essas questões, vamos entregar ao Dr. Raul, ele vai conversar com você, claro, todas elas serão respondidas. Hoje nós estamos falando da Vila Falcão e o tempo também não nos permite levar e estender por muitas ações, mas é importante que a gente, claro, fale com você de uma forma bem clara. Eu quero ver todas depois, né? É que se ficar aqui estendendo muito, a gente acaba, né, não chegando no objetivo que é discutir a Vila Falcão. Mas vamos pegar uma por uma, porque todas que chegaram até agora estão trazendo uma grande importância, um conteúdo muito importante em termos de conhecimento pessoal até para a gente, viu? Muito importante. Então a gente tem que unir aquilo que vocês pensam com aquilo que é possível ser feito, né? Porque todo mundo merece o respeito de fazer aquilo que é possível, dentro da legalidade, porque às vezes a gente tem ideia de fazer uma coisa, né, que está na iniciativa privada, mas você esbarra no problema legal, né, no problema legal. Então, são coisas que dá para a gente pegar e ler assim. Fica tranquilo, todo mundo que está mandando esses questionamentos, faço questão que eles sejam enumerados aí para depois, para que eu possa ver um por um. Vamos às próximas questões, ali já estão gravadas para que você possa também perguntar aí ao Dr. Raul. Vamos lá, Thaís. Meu nome é Jaque Nardi, eu sou empresária aqui na Vila Falcão. Estou em frente ao Manoel de Abreu hoje para falar da minha indignação, primeiro de tudo. Sabemos que tem um projeto de lei há mais de 20 anos no papel, aprovado, para que o Manoel de Abreu virasse, né, ou espero que vire mesmo, uma clínica geriátrica para os nossos idosos. Sabemos que a população de Bauru, mais de 60% são idosos. Então, assim, o que eu quero saber é o seguinte: depois de mais de 20 anos, depois de tantos anos desse projeto de lei aprovado, temos uma placa aqui dizendo que tem um prazo de 24 meses para que o Manoel de Abreu seja inaugurado para uma clínica geriátrica, né? Juntamente com o governo do estado. E eu quero saber o que a cidade pode fazer para que isso realmente aconteça. Estamos gravando de máscara no momento, mas devido à nossa distância social de 1,5 m, eu vou retirar a máscara para vocês que estão em casa me entenderem melhor. Eu sou Marivaldo Campos Brito, eu sou morador próximo aqui do Hospital Manoel de Abreu. Estamos aqui bem de frente ao Hospital Manoel de Abreu, na entrada. Ele fica situado na Vila Paraíso, nas proximidades da Vila Souto, Vila Junta, Falcão, aqui atrás do Industrial. O hospital, fechado há muitos anos, deixou toda essa demanda local e toda a demanda de uma cidade inteira sem os leitos. No meu ver, esse hospital, inclusive, ele poderia ser, como no passado, destinado a doenças infecto-contagiosas. Mas, devido à demora da retomada das obras, durante a pandemia, ficamos sem esse alento para a própria sociedade. No meu ver, terminando as obras, que a gente não tem nem a ideia de quando vão ser terminadas, ele poderia ser destinado a doenças infecto-contagiosas, mesmo como a Covid, H1N1, tuberculose, como era feito no passado. O que eu tinha para dizer em relação a isso é um assunto que eu venho já falando há muito tempo. Na Manoel de Abreu, nós temos um abaixo-assinado que a gente fez, eu e o Ivo Leite fizemos um abaixo-assinado aqui na cidade de Bauru, colhemos mais de 7.000 assinaturas. Essas assinaturas chegaram na mão do vice-governador, do governador na época, mostrando a importância do Manoel de Abreu ser reativado aqui na cidade, né? Além de tudo isso, eu defendo, né, a Jaque falou em 60%, né, da população da cidade, mas na verdade nós temos 23%
da população da cidade de Bauru com mais de 60 anos de idade, né? Eles consideram isso como pessoas idosas. Eu não acho que uma pessoa de 60 anos, né, ou próximo de 60 anos, seja uma pessoa idosa. Mas existe uma verdade absoluta, que é qual que é? As pessoas com mais de 60 anos de idade têm mais comorbidades, né? Você viu aí que o Covid, né, nessa época agora, as pessoas que têm mais de 60 anos têm que tomar um pouco mais de cuidado. Então, doenças como diabetes, hipertensão, AVC, broncopneumonia, né, as gripes, né, a própria catarata, que é uma situação da minha área, elas vão incidir muito mais na população acima de 60 anos de idade. Então, uma das ideias é que o Manoel de Abreu ele tivesse uma vocação, né, para essa faixa de mais de 60 anos de idade. Entendeu? Então, essa é uma coisa importante. O Estado, né, agora ele anunciou, isso que a Jaque acabou de falar aí, né, e o próprio Marivaldo, né, o Estado está anunciando que ele vai fazer agora a reforma. Né? Nós já estamos aí há 6 anos nessa brincadeira, né, de anuncia, desanuncia, anuncia, desanuncia. Eu acho que já dava para ter construído 3 hospitais com as vezes que foram anunciado. Mas dessa vez o vice-governador Rodrigo Garcia esteve na cidade, né? Ele colocou que foi destinado, eu tenho até o número, viu? São R$20.230.071,50. Quem estiver passando na frente do Manoel de Abreu vai ver uma placa enorme com esse número. Né? Esse número, e tem um prazo também, né? Então, iniciou-se aí agora o início dessas reformas, em 20 de janeiro de 2020, e eles têm 24 meses para terminar essa reforma. A verdade é que é um hospital que tem aí 6.630 metros quadrados de construção, né, e que está projetado para ser um hospital de retaguarda. O que seria um hospital de retaguarda? Seria um hospital para fazer com que os pacientes, vamos supor, uma pessoa teve um derrame cerebral, foi internado no base, já fez o que tinha que fazer em termos de tratamento, né? Um AVC hemorrágico, um AVC isquêmico, viu, meu Renato? Aí esse paciente precisa ficar não só 15 dias, né? 10 de UTI, 10 no quarto e tal, mas ele às vezes precisa de 3 meses até que ele consiga deglutir de novo, precisa ficar com sonda, até que ele melhore, fazer fisioterapia. Então seria um hospital para você manter esse público-alvo em tratamento ainda ambulatorial, né? Podendo ficar, ambulatorial não, hospitalar, podendo ficar um tempo maior internado, né? Então foram reservados nesse hospital 62 leitos, né, para essa situação. 3 leitos para tisiologia, né? O que é a tisiologia? É a antiga, como o Marivaldo falou, né, foi um hospital ainda para doenças infecciosas, né? Então a tisiologia seria tuberculose, que ainda tem casos, viu, Marivaldo? Ainda tem casos de tuberculose e merecem atenção. E o mais importante, que Bauru não tinha nenhum leito, né? 15 leitos destinados, né, a pacientes psiquiátricos, né, principalmente dependentes de drogas. Então, quantas famílias, né, Manfrenato, não procura, né, ajuda para poder fazer uma internação, e a gente tem que acabar recorrendo a Jaú, né, para fazer uma internação em hospital especializado. Então, o Manoel de Abreu ficaria aí com 15 leitos nessa situação para poder fazer isso. E além disso, o Rodrigo Garcia, né, o vice-governador, ainda nos colocou que vai fazer um investimento a mais, né, entre 6 a 8 milhões de reais para poder equipar o hospital, né, com equipamentos para poder fazer fisioterapia, né, fazer a raio-x e outros exames ali mesmo, né, em loco, no próprio Hospital Manoel de Abreu. Eu acho que é um passo importante dentro daquele sonho que eu acabei de citar aí, que a gente fez um abaixo-assinado, eu e o Ivo Leite, para que você pudesse fazer um hospital do idoso, né, um hospital vocacionado para o idoso. Se você já começar por esse caminho, né, que é um caminho onde tem regras para serem seguidas, né, que as unidades de cuidados prolongados têm regras do Ministério da Saúde para poder credenciar esses leitos, né? E aí você passa a dar um atendimento mais digno para uma pessoa, né, que fica indo e voltando dos nossos postos de saúde, indo e voltando das UPAs na cidade, porque a pessoa é levada para a UPA, porque quem está com sequela de AVC, por exemplo, ele não come direito, desidrata, né, e fica numa situação bastante difícil, né? E você tem que ter, sim, um hospital, uma equipe de enfermagem, fisioterapeutas e etc., para dar essa sustentação. Então, um tema muito importante, não sei se o Manfrenato quer falar alguma coisa, mas eu acho que é um dos temas mais importantes, é a revitalização de volta do Manoel de Abreu, né, no que tange à saúde do idoso, Manfrenato.
Você nos acompanhando, eu gostaria de agradecer você, já que está chegando. Você foi convocado e recebeu essa convocação com muito carinho e está conosco aí, acompanhando, se identificando. Daqui a pouco eu cito mais alguns nomes desses amigos que estão chegando, mas eu tenho uma pergunta aqui diretamente para o Manfrinato, né? O Renato, ele pergunta assim, ó, Manfrinato, alguns bairros de Bauru estão recebendo acessibilidade para cadeirante e tem escola sem calçada. Eu acho que ele quis dizer que não estão recebendo, né? Pelo que eu entendi aqui. Não, estão recebendo. Estão recebendo? Mas tá. as escolas estão em falta. Então, perfeito. Então, alguns bairros estão recebendo aí acessibilidade para cadeirante. Tem escola sem calçada em Bauru. O que você acha da falta de calçadas em escolas? Como o senhor, como vereador, está aí há 4 anos, deve saber, falta calçadas nas nossas escolas, né? Olha, com certeza, o Renato e a Priscila, né? Eles são pessoas que conhecem muito o meu trabalho, o Dr. Raul sabe da luta, desde a época que estivemos juntos na Câmara Municipal, a respeito da acessibilidade e a falta de calçada em muitos pontos. Hoje nós estamos falando da Vila Falcão, porém é um problema generalizado. A gente infelizmente ainda tem que lidar com isso, é uma situação a passos lentos, essa situação da adaptação, da acessibilidade. A gente também sabemos que existe a lei, né, doutor Raul, que a pessoa ela tem que apresentar o projeto de acessibilidade para ter o seu imóvel aprovado, inclusive a questão das calçadas. Aí no setor educação, isso daí é uma coisa que realmente não pode acontecer, só que existe a diferença também em escola estadual e escola municipal. Nas escolas estaduais a gente não tem como interferir em nível municipal, porém nas escolas municipais que a gente vê que tem essa situação, a gente está sempre lá cobrando, mas existe sim, até outro dia desses, até o Dr. Raul pode falar sobre isso também. Nós estivemos conversando justamente a respeito de uma calçada nas Nações Unidas, Dr. Raul. Né? A Nações Unidas, que é o cartão postal da nossa cidade, é um trecho que por muitas vezes nós já discutimos a respeito desse setor. E voltando para a área de educação, temos aí também um envolvimento do... trecho ali, né, da MRV, ali até no Confiança, né? Isso, exato, trecho muito importante, por sinal. As pessoas têm que ir para a rua, na verdade. Tem que passar pela rua porque não tem a calçada. E voltando para a área da educação, nós sabemos que tem um termo de ajuste de conduta do próprio Ministério Público que cobrou a Prefeitura dentro de uma situação que é a rota acessível. E a rota acessível, com certeza, ela vai contemplar essas principais regiões. Saúde, educação, o próprio lazer da pessoa, todos têm direito de ir e vir. Muito bem, agora tem a Silvani também fazendo a questão para o Dr. Raul nessa live de hoje. Oi, eu sou a Silvani. Eu moro aqui na região da Vila Falcão e você conhece o córrego Água do Sobrado? Quando chove, tem sido um grande problema para os moradores aqui da região. Eu acho que a gente acabou respondendo, né? A Silvani e agora com os outros questionamentos que a gente logo acabou no início, de falar. Né? Mas é só para mostrar também que ela está se questionando. Mas ela tem razão, né? Nós falamos ali da rotatória, a água do sobrado é exatamente aquela água que sai ali, que eu acabei de dizer que precisa você começar a investir naquele setor, né? E se cada prefeito que vier, né, administrar a cidade de Bauru, fizer um pequeno trecho, assim como foi construída a Nações Unidas, né, ela foi sendo feita aos pedaços, aos pouquinhos, né? Eu tenho certeza que a água do sobrado também pode se transformar num grande parque, viu? Num grande parque. Além de se transformar num grande parque, aquilo que eu disse nas grandes barreiras de contenção, né? Onde você poderia... Por exemplo, fizeram contato com a gente também os clubes, os amantes da pesca esportiva. Imagina só, gente, você ter um parque da água do sobrado ali, né? Fazendo da região onde nós falamos da rotatória, até lá em cima, no Joaquim Guilherme. Né? Vários lagos artificiais, né? Perfazendo esse trecho todo, você fazendo as barreiras de contenção. Cada vez que desse uma chuva torrencial, você teria vários compartimentos para segurar essa água, depois ela ia saindo de acordo com o cálculo da drenagem desse volume. Ao mesmo tempo, teríamos outras ligações entre bairros, porque a hora que você faz uma barreira dessa de contenção, dá para passar uma pista também por cima. Então, só tem benefícios, né? Ao lado
você teria condição de estar fazendo quadras esportivas, onde fosse mais largo, você poderia estar colocando academias ao ar livre, pista de Cooper para as pessoas chegar em casa, né, antes de tomar um banho, põe um calçado e vai lá fazer um pouquinho de ginástica, né, meu Fernando? E isso é saúde. O conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, sabe qual é? É o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. Então, na hora que você tem esses 3 elementos, a pessoa está bem consigo mesmo, ele vai tomar menos remédio, ele vai ficar mal, né? Ele vai ficar numa situação bem melhor, né? Não vai ficar nervoso, ter que tomar calmante, vai dormir bem, vai exercitar seu coração, e assim vai, gente. Então, é o bem-estar físico, psíquico e social do indivíduo. No momento que a gente faz uma obra desse porte que nós acabamos de falar, Silvani, você tem condição de estar beneficiando as pessoas também de forma indireta em outras áreas que vai beneficiar a saúde. Lembrando você, já temos aí o próximo bairro da próxima live, na próxima segunda-feira, e também gostaríamos de comunicar a você que vai ser a partir das 7h30 da noite. Já fomos aqui, a nossa equipe já determinou aqui para que a gente também faça essa importante visita ao bairro do Jardim Redentor e adjacências ali, as regiões tão importantes, mais uma região tão importante também para Bauru. Então a próxima live vai acontecer com o tema Jardim Redentor, o nosso bairro sendo acolhido aqui para que o Dr. Raul possa responder. Eu queria pedir desculpa, porque na hora que eu fui gravar, né, a chamada para as pessoas participarem, eu acabei gravando 8h30, né? Mas na verdade 7h30 fica muito melhor, né, para a gente ter mais tempo para conversar e todo mundo ficar mais tranquilo, né? Então a próxima agora, nós vamos falar certinho, 7h30, né? O convite vai vir certinho, né? Vai vir certinho, né? Exatamente. Tem aí, ó, tem mais uma questão a ser respondida, o Marcos Pantaleão também conosco. Thaís, é a última pergunta, e vou lembrar você, tá? Todas as questões que estão aqui no Facebook, nós vamos entregar para que o Dr. Raul leia uma a uma e responda a você, tá certo? Não vai ficar sem resposta, é que nós escolhemos hoje, a discussão de hoje é o bairro Vila Falcão. Então nós estamos discutindo a Vila Falcão e o tempo também não nos permite ficar a noite toda aqui discutindo. Então por isso nós vamos ordenar no tempo e ele vai receber essas questões para responder, tanto ele quanto o Fabinho aqui conosco hoje também. Vamos lá, Thaís. Sou o Marcos Pantaleão, mais conhecido pelo mundo do esporte aí como boxer e presidente da Associação Desportiva Leões do Ringue, criador do projeto Cidadão Campeão, criado aqui na Vila Falcão. Estou ao lado aqui do Marcelo, companheiro de infância, e a gente vai colocar alguns pontos aqui do nosso bairro de grande necessidade, né? Vou começar aqui com o Marcelo, depois eu vou passar a minha... Marcelo, o que você acha que a gente precisa para melhorar aqui a Vila Falcão de tantos anos? Nosso bairro aqui é um bairro já antigo, com os moradores já bem envelhecidos, né? Então a gente frisa bastante no aspecto de segurança pública aqui, porque é importante aqui para o bairro. Limpeza de praça, iluminação pública... Esse aspecto assim é precário aqui no nosso bairro aqui. E a gente necessita aí de um apoio dos políticos aí para que possa dar uma atenção especial aqui para o bairro. Tá certo. Em relação a isso que o Marcelo acabou de colocar, realmente o Vila Falcão é um dos bairros mais antigos da cidade e a população realmente vem envelhecendo. Então carecemos aí de projetos sociais destinados à terceira idade, assim como projetos sociais desportivos para as crianças que residem aqui para esse lado da São Manuel aqui, um lado totalmente esquecido, pode-se dizer, né? A Cracolândia já tem um ponto aqui, né? E isso deixa o bairro um pouco depreciável. Quando você passa aqui na Falcão Bela Vista aqui, infelizmente a gente depara aí com uma situação extremamente deplorável. Olha, doutor Raul, isso eu faço questão de, antes da sua resposta, fazer uma abertura dele, porque Pantaleão é um grande incentivador do esporte na nossa cidade. Foi um grande boxeador e ele fala de projetos sociais aí, e fala de carteirinha mesmo, porque ele é uma pessoa que sempre foi envolvido com projetos sociais e tem como trazer isso daí
à tona para que nós possamos discutir melhor essa situação. Eu fiz questão de falar aqui antes do Dr. Raul para fazer essa introdução do Grande Pantaleão, que é um incentivador do nosso esporte bauruense. Quero dar os parabéns para o Pantaleão, né, em relação já aos projetos sociais que ele executa. E ele tem toda a razão, né, juntamente com o Marcelo, porque a segurança pública, eu acho que quando você melhora as calçadas num bairro assim antigo, quando você melhora a iluminação pública nessas regiões, você vai dar mais segurança para as pessoas que saem de casa, né? Porque tem muita gente que se queixa, viu? Chega as queixas para a gente, assim, eu não estou saindo de casa depois de uma certa hora, porque eu já não me sinto mais segura. As pessoas têm medo, né? Então o policiamento é importante, a iluminação pública, principalmente de LED, né? Nós estamos discutindo bastante o LED, que dá aquela luz branca, e aí você consegue afastar bastante os marginais, né? Ele citou também a manutenção dessas praças, né? Então precisa realmente ter um foco, né, voltado na manutenção de praças desse porte, né? E outra coisa importantíssima, ele citou a favela São Manuel, né? Eu queria aproveitar ali que a favela São Manuel, ela está ali numa região também que nós temos um prédio, né? Nós não, né? A prefeitura acabou pedindo o prédio onde era a delegacia ali, sabe? Perto de onde era o terreno da Mocidade. Isso, então ela acabou pedindo esse prédio, isso, Passebes, mas acho que pediu de forma errada, já teve que refazer, né? Nessa lenga-lenga de vai e volta, gente, o prédio já está sendo depredado. Não tem mais nada, Manfinato? O Manfinato já falou. Pega o microfone, Manfinato. Ali, infelizmente, tem só o esqueleto. Levaram tudo, né? Infelizmente. Tudo. Então, você vê, ó, da mesma forma como está acontecendo isso, gente, também está acontecendo com algumas escolas, né? Aquela escola da Maria Pessato, né? Que também estava ali nessa região da Falcão, começou desse jeito, né? A falta de manutenção, né? A falta de velocidade da prefeitura em agir faz com que uma rachadura se transforme num rachão, um rachão acaba comprometendo a estrutura, e aí tira as crianças da escola, né? Ou você não consegue pegar um prédio desse agora que vai estar deteriorado. Mas vamos voltar para a escola, como a Pessato que nós estamos dizendo aqui, né? Olha o que aconteceu com aquela escola. Começou com uma rachadura, aí veio o medo da rachadura em relação às crianças, tirou as crianças de lá, alugou um prédio para fazer. Eu vi várias matérias das mães reclamando que as crianças não têm espaço para brincar, né? Você pega a criança na idade infantil, elas precisam de espaço, elas vão para a escola para fazer amizade também, né? Aprender outros tipos de conteúdos, não é verdade? E aí o que aconteceu? Acabou por demolir a escola, porque ficou tanto tempo lá que roubaram os fios, roubaram o telhado, roubaram tudo, e não tinham o que fazer mais de recuperação. Então, não é só essa escola. Várias escolas na cidade que estão antigas, necessitam de manutenção, né? É importante que a prefeitura saia do sofá. Ela está muito acomodada em relação à manutenção. Isso é patrimônio público. Nós gastamos, a prefeitura gasta dinheiro público para poder fazer uma escola, né? E essa escola não é sua só, essa escola é do povo, é das pessoas, né? A partir do momento que você deixa uma escola dessa se deteriorar, olha o que aconteceu, né? Acabou perdendo todo um patrimônio, um dinheiro que foi gasto lá atrás, que poderia ter sido recuperado. Então, a manutenção de todas as escolas deveriam ocorrer de forma contínua. A vereadora Chiara Rainieri tinha um projeto desse, né? Passou pela Câmara, né? O Manfinato pode até dizer isso, passou pela Câmara, foi votado, né? E eu acho que você pode até falar, porque o prefeito acabou vetando, né? A vereadora Chiara, ela tem um trabalho à frente da educação exemplar, muito grande, né? Ela tem umas ideias fantásticas para que seja desenvolvido. Voltando nessa situação se não dá uma manutenção, acaba virando um local de noias, né? E aonde aí, mais uma vez, a insegurança da população, e infelizmente esse é um problema social muito grande ainda que a gente enfrenta. Existe. Moradores da cidade, sabe do que eu estou falando, né? Se você deixa tá construindo
Estava desligado o telefone? Ixi, então eu não sei onde eu parei. Nós vamos retomar então essa última questão, né? Essa última questão do Marcos Batalhão, que falando ali do bairro, né? De toda essa região importante, né? Que o Fabinho já acabou fazendo a introdução, Santa Maria, as escolas, né? Eu devo ter apertado o botãozinho aqui, então me permite, mas eu vou dizer o seguinte, só para recobrar de novo. Eu disse que a vereadora Chiara Ranieri tem uma lei, apresentou uma lei na Câmara Municipal, fazendo com que as escolas passem a ter uma manutenção, né? Visitas frequentes para ter manutenção de rotina, né? Aí a lei foi considerada inconstitucional, né? Porque obrigava o prefeito a fazer alguma coisa, mas a repercussão foi tão grande que o prefeito acabou reapresentando, a lei foi aprovada, mas eu não estou vendo a prefeitura fazer o papel que ela deveria fazer em relação à manutenção das outras. E eu acabei de citar aqui que a Maria Pessato acabou sendo demolida para se construir outra. Você tem uma ideia, ainda está na fase, né, de apresentar projeto, né, situações ainda de início. Então isso vai longe, vai muito longe. É demorado, vai longe. E eu citei como exemplo lá a Escola Santa Maria, né, que já tem 6 anos, levou aí, porque também com essa espera acabou deteriorando todo o processo, a escola foi depredada ao extremo, né. Aconteceu isso em Santa Maria, aconteceu aqui na Maria Pessato, né. É isso aí. Bom, eu acho que é o que eu tinha que falar. Me desculpa aí eu ter apertado o botãozinho errado, fiquei falando que nem bobo aqui, né? Não, mas isso acontece. Estamos ao vivo, né? Então o que temos ao vivo aqui, isso acontece. Eu vou lembrar você mais uma vez, a próxima live acontece ali na região do Jardim Redentor, você que é do Carolina, você que é do Redentor ali, você que é José Regino, enfim, os bairros que estão ali ao lado do Jardim Redentor também estarão sendo aqui discutidos questões de vocês. Você pode preparar a sua questão, pode pensar já que na próxima segunda-feira vai acontecer às 7h30 da noite. O Dr. Raul vai fazer o convite para você às 7h30 da noite, para que você tenha mais tempo de estar conosco. Infelizmente o tempo não nos permite seguir em frente, né? Mas já deixamos aqui um gostinho de quero mais. É importante também deixar esse gostinho de quero mais. Você vai pensando em outras questões do seu bairro. Nós vimos aqui que tem várias pessoas participando, ó, a Ana Silvia, né? Ana Silvia também conosco a Carolina. Uma boa noite para vocês, ó. A Marinelce, o Benedito Meira conosco também, ó. O vereador, né, da nossa cidade, Coronel Benedito Meira, Rosângela, Flávia Gomes, Cláudio Zélia, também José Aparecido dos Santos, o Cido, Felipe Guerrizi também, Cláudia Zélia, enfim, todos estão aqui conosco. Newton Souza, boa noite para vocês que, aí mais uma vez eu lembro, vocês receberam esse convite especial do Dr. Raul, que os convidou para que estivesse conosco na live de hoje, aceitaram, estão aqui, estão participando, estão conhecendo a nossa cidade. Às vezes nós estamos em casa, esquecemos de conhecer a nossa cidade, isso é importante também, essa discussão. Nós já vamos encerrando e já agradecendo aí o Dr. Raul por essa disponibilidade aí de se posicionar e discutir a nossa cidade, doutor. É a segunda eleição que eu estou participando, né, como pré-candidato a prefeito. Eu queria agradecer a todos que participaram já da primeira e da segunda live, com os conhecimentos que vocês têm, que ninguém melhor do que vocês que estão ali, né, na linha de frente dos seus bairros, para nos deixar saber, né, o que é necessário e o que vocês têm de ideia do que poderia ser interessante para o bairro. Isso está enriquecendo a nossa plataforma e vocês podem ter certeza que nós vamos estar fazendo com que isso faça parte da plataforma, né, Manfrinato? Que faça parte da nossa plataforma de conhecimentos para colocar como projetos a serem registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Que eu não sei se vocês sabem, vocês têm que registrar, né, um projeto de governo, né? Você registra lá a plataforma. E nós queremos fazer isso dentro de uma coisa mais democrática, né? Como nós estamos fazendo agora com as lives, né? As conversas. As conversas, né? Então, muito obrigado para vocês e faço o convite aqui. Já para ele fazer o convite depois. Vamos agradecer o Fabinho primeiro, né? Aí então daqui a pouco o senhor faz o convite aí para todos. Eu quero agradecer a participação aqui, eu acho extremamente importante. Já conversei muito sobre esse momento que nós estamos vivendo de pandemia com o Dr. Raul e em todo momento a gente chega numa conclusão só. A pandemia, ela nos distanciou muito das pessoas e, de certa forma, aproximou, porque essa condição virtual que nós podemos hoje, atingimos um grande número de pessoas, para uma conversa, simplesmente uma conversa, mas uma conversa que tem um resultado positivo, uma conversa que vai trazer algo concreto para que nós possamos realizar isso de forma bem positiva. Então, parabéns, Dr. Raul, por toda a fala, por toda a conversa com a população, parabéns à equipe, Reginaldo, vocês
conduzindo muito bem aí. Muito obrigado pela participação de hoje e com certeza estaremos aí novamente. Vamos bater um papo essa semana aí de novo com a turma do Redentor? É isso aí. Então, para a gente encerrar, eu também agradeço você que recebeu o convite, ficou conosco, mas o Dr. Raul vai fazer o convite especial para que você possa estar conosco na próxima semana. Dr. Raul. É isso aí, gente. Então, na próxima semana, vamos discutir agora as demandas, né, as ideias do bairro Redentor, né, e os bairros ali em volta, né, de toda a região. Segunda-feira, 7h30 da noite, ok? Estaremos juntos novamente. Muito obrigado pela participação e esse conteúdo maravilhoso, viu? Marinelce, etc e tal, que acabou participando aqui das lives para a gente possa estar enriquecendo o nosso portfólio. Um abraço a todos aí. Parabéns.